Vamos ao vivo aí entrar com a Silvana. Vamos bater um bate-papo aqui sobre algo muito interessante que são pessoas. Vamos convidar a Silvana. Boa noite. Vamos aguardar a nossa convidada. Convidada já está entrando. Oi, Silvana. Tentei aqui pelo Note, não deu certo. Vai pelo celular. Pelo Note é difícil mesmo, pelo Instagram. Legal. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo certo. Que saudade das nossas palestras aí, que a gente se encontrava, se Aglomeração. abraçava. Era muito bom, né, Sil? Com certeza. Até esses dias lá que o Adilson relembrou, né, da nossa aglomeração, enfim. Daqui a pouco, bem Nós estamos breve. sentindo falta de aglomeração, né, Sil? Inclusive, se você recordar, a gente tinha organizado uma bem no início de março do ano passado, que foi quando começou a pandemia, e a gente cancelou, postergando, e não teve como fazer. Sabe que a Foi gente tem bem, que retomar aquele lá, que aquele lá é bem legal que a gente quer fazer. Mas a gente com vai certeza. fazer, sim. Vários convidados especiais. Então, tá bom. Então, que bacana estar aqui com você, Silvana, aí nessa noite, falando sobre algo que nós duas amamos, que são pessoas. Falar de pessoas para nós é algo que nos contagia, né, Sil? Então, nós nos conhecemos em palestras, né, para falar exatamente sobre pessoas. Eu acho que a gente tem algo que eu falo que é muito comum, né? O gostar, o ter brilho, né? Correr atrás. Então, eu acho que é muito bacana. Então, eu queria, assim, eu vou me apresentar para as pessoas, que às vezes a gente entra aí na live, mas não conhece as pessoas que estão participando. Então, eu sou a Charmoniques, eu faço gestão de RH hoje, trabalho diretamente com pessoas, trabalho também com o Instituto Joanis Zonta, que neste momento de pandemia é algo que veio aí alavancar, porque a gente fala muito na parte social, na parte de vulnerabilidade. Então, é algo que eu venho trabalhando muito. E a gente vem, como gestão de pessoas, eu pensei, né? Vamos convidar a Silvana, que é algo que sempre encanta quando fala e sempre nos ensina muito. Essas lives que a gente venho fazendo uma vez por semana, eu tenho o apoio aí do Condor Connect, né? Que sempre está nos apoiando. Então, a gente está fazendo toda semana, a gente está trazendo alguma reflexão, algum conhecimento. A live sempre fica gravada, Silvana, porque muitas pessoas nesse horário das 19 horas não conseguem nos assistir. Então, eles sempre pedem para deixar gravado e as pessoas vão assistir depois. Tá bom? Então, eu queria, assim, que a Silvana se apresentasse. Eu ia apresentar a Silvana, mas, Silvana, eu quero que você fale quem você é, o que você faz, né? Conta aí para nós o que te encanta, né? Então essa sou eu, né, a Charmoniques, e essa é a live que a gente faz uma vez por semana. E eu fico muito feliz de poder trazer conhecimento aí para as pessoas. Eu sempre faço, ou no Condor, lá no Condor Connect, eu faço em casa, com a minha família me apoiando, meus filhos, meu esposo e o pessoal todo me acompanhando. E minha equipe também de trabalho sempre me acompanha depois assistindo. Então, quem é você, Silvana? Conta para nós. Vamos lá. Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Adoro a gente estar trocando figurinhas juntos. Então, eu sou a Silvana, tá? Eu sou uma entusiasta do desenvolvimento humano. Sou a mãe do Léo e do Gabriel. Então, Eu meu também mundo tenho um azul. Léo. Então, meu mundo azul aqui em casa, enfim. Trabalho na Renault, né? Então, esse ano vai fazer 11 anos. Eu brinco que daqui a pouquinho já tem plaquinha de imobilizado. Então, uma longa história, realmente de muita aprendizagem. Antes, eu trabalhava na Becton, né? Becton Dixon, ali no SIC, a BD. Também foi uma escola sensacional. Eu tenho colegas que eu levei para a vida, né? E eu acho que quando a gente fala de conexão de pessoas, é indiferente de onde a gente está. Então, é minha paixão. E aqui eu já vi conectado algumas pessoas também muito especiais que eu já vi aqui, o Léo, né, que trabalhamos junto, a Elo, a Mi, enfim, algumas pessoas que acompanham. Então, em resumo, é isso. Então, trabalho lá na área de recursos humanos, sou responsável por alguns perímetros, né, que nós chamamos, né, da engenharia, enfim. Então, sou uma apaixonada aí por trabalhar com esses temas de desenvolvimento. Ai, que delícia. Então somos duas, né?
é muito gostoso a gente poder falar de pessoas. E eu sempre falo que nesse momento que a gente está vivendo, Sil, falar de pessoas eu acho que ficou um significado diferente. Porque sempre a gente escutou muito falar em gestão de pessoas e cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, mas nesse momento realmente a gente está olhando diferente para as pessoas, né? Não, eu Então, concordo. né, a gente está com um olhar assim, a gente sempre falou muito que as pessoas teriam que ver o RH de uma forma diferente, que a gente está ali para ajudar, a gente está ali para auxiliar, a gente está ali para desenvolver e para capacitar as pessoas. E nesse momento a gente está fazendo tudo isso e ainda mais um olhar humanizado. Concorda, Silvia? Então a gente está naquele olhar humanizado nas empresas, que é aquela coisa de pegar no colo mesmo, né? Por tudo que a gente está Eu falo, que passando. eu falo assim, a pandemia parou o mundo. Se a gente não aprender nada com essa pandemia, eu falo que lá na frente nossos filhos e netos vão estar estudando a história, né? Então a gente teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e falaram, ah, a humanidade aprendeu isso, aprendeu aquilo. Uma pandemia que Uhum. para o mundo, se a gente não aprender a ser mais humano, olhar os indivíduos, olhar realmente, dar valor para as pequenas coisas que hoje a gente sente falta, né? Que é um abraço, é um cafezinho, é um intervalo, realmente não vai ter valido a pena todo esse esforço e essa trajetória que a gente está passando da pandemia. Então, com certeza, a gente tem que sair de uma melhor versão nossa, né? E valorizando outras coisas também. Isso mesmo que você falou é muito importante, valorizando algumas coisas. E esse contato, desse abraço, né? Desse aperto de mão, desse cafezinho diferenciado, porque até o cafezinho hoje tá difícil de tomar, né? Porque as pessoas precisam tirar máscara e daí aquela roda. Então, dificultou um pouco esse contato. Sil, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o RH, né? Eu quero que você me fale, Sil, se você sentiu, né? Você está trabalhando há 11 anos na Renault, que é uma empresa, né, de um porte muito grande. Quantos mil funcionários tem na Renault hoje, Sil? Uns 7 mil e pouco. 7 mil. Então vocês cuidam de 7 mil, né? No Condor tem em média de 13 mil colaboradores. Então é um número muito grande que a gente cuida de pessoas, né, Sil? Me conta, para você, né, na Renault, quanto consultora, que você também faz alguns aí trabalho, o que você sentiu quando veio a pandemia? É, qual foi a mudança que você viu assim de primeira, assim, que você falou, nossa, como mudou a forma do olhar para o RH? A empresa olhar diferente para o RH, as pessoas olharem diferente para o RH. O que mudou para você, Sil? Eu vejo no início o RH tendo que se reinventar em uma velocidade não vista antes. Então, vocês vão lembrar, saíram várias medidas provisórias, sejam redução de jornada de trabalho, colocar férias, adiantar feriado, uma série de coisas. Até porque se imaginava que a pandemia ia ter uns 3, 4 meses e a gente, né, estaria passando por isso. Então, a gente fazendo atividades em tempo recorde, de colocar uma fábrica inteira em 2, 3 dias de férias, coisa que a gente não fazia antes, era com planejamento muito maior. Se reinventar com protocolos de saúde, então, o retorno ao trabalho para as pessoas se sentirem seguras, quem está em casa, como quer ser, o apoio à liderança, porque a liderança de uma hora para outra passa a fazer gestão remota, e aí é uma mudança de forma de você fazer gestão. Então, no começo, a tendência, todo mundo se sentiu sobrecarregado, de conectar num horário X, terminar num horário Y, com aquela sensação de esgotamento, não tinha tempo nem de almoço, nem de janta, nem, né? Porque a gente misturou tudo, a gente invadiu a casa das pessoas e depois a gente foi conseguindo organizar um pouco essa frequência. Ao mesmo tempo, se você falar com qualquer um agora, a gente ainda continua nessa intensidade. A gente aprendeu a se organizar, teve as dicas de ouro, de um horário de reunião com intervalo, de fazer uma pausa e tal. A gente incentivou os gestores a respeitarem muito, principalmente o período, né, de volta às aulas, como que a mãe ia dar conta, aquele período todo. As pessoas conseguiram perceber que não precisam estar conectadas no momento que o chefe pede, porque a gente está fazendo gestão por resultado, Isso. mas ao mesmo tempo tem muito desafio ainda pela frente. Então, não é uma mudança de chave rápida. E mesmo enquanto recursos humanos, eu vejo assim, vários treinamentos, a gente teve que se reinventar de uma forma muito rápida, porque não podia deixar de treinar. O online, a gente sempre teve culturalmente uma resistência muito grande.
e agora você absorver conteúdo desse formato, tem consultores que não viraram a chave, então ainda estão sentindo um pouco baque, e outros tentando se redescobrir nesse formato online, que também não é fácil, né? E acho que esse formato todo mundo sentiu. Até os professores, imagine o desafio, você está numa sala de aula bonitinho, ensinando há 15 anos, e de repente tem que mudar a forma aí que você fala realmente com o teu público. Então, acho que foi um desafio e tanto. Você falou uma coisa bem interessante, né? Porque nós, como RH, a gente sempre está nos atualizando. A gente está se reinventando. Eu brinco aqui para trabalhar no RH, as pessoas têm que ser muito criativa, né? A Camila entrou aí. A Camila é uma pessoa super criativa no RH. Ela gosta de desafios, gosta de fazer coisas muito diferentes. O Adilson também está aí. Tem algumas pessoas de RH. E nós somos assim, né? Nós gostamos dos desafios. Mas a pandemia trouxe um desafio muito grande, como você falou, Sil, que é o reinventar na qualidade de recrutamento e seleção, que foi algo que eu falo que foi muito dinâmico. Tinha empresas que realmente já trabalhavam com processos seletivos em meio de vídeo, né? Até mesmo estava tendo alguns currículos já via vídeo, que já estavam se reinventando, mas as empresas não estavam preparadas ainda para esse momento. Então, na área de RH, tivemos que se reinventar para fazer um processo seletivo diferenciado via vídeo, fazer um processo que a pessoa só traga o documento na hora que começa a trabalhar, então é tudo via vídeo, várias etapas, fazer até dinâmica, né, com o candidato via vídeo. Então, é alguma coisa, algo muito diferente. E fora esses treinamentos que a gente teve também que se reinventar, fazendo esses treinamentos online. E como você bem falou, Sil, muitas empresas não estavam também, as consultorias não estavam preparadas para fazer essa mudança de chave de treinamento, fazer toda essa programação. E eu queria te perguntar assim, Sil, em algum momento, vocês, no RH de vocês já trabalhavam em algum modelo remoto, em algum treinamento, porque vocês têm a Renault aí mundo, né? Mundial aí. Então, com certeza, vocês já faziam algumas reuniões online, vocês já faziam esse movimento, mas treinamento mesmo, desenvolver as pessoas, capacitar as pessoas, home office, muitas pessoas em casa. Como mesmo você falou, indicadores, muitas pessoas estão preocupadas com o horário de batida de cartão, sendo que o mais importante é o resultado, né? Como que a Renault estava trabalhando, como passou a trabalhar, como que foi essa mudança de cultura para vocês quanto RH, porque é um baque para nós RH, essa mudança muito grande, e como foi essa mudança de cultura também para os funcionários? Bom, acho que aqui a gente teve Nós já tínhamos a política do remote work, mas não com essa intensidade de uso. Então, hoje, as posições que nós podemos deixar no remoto, está remoto, já fizemos um ano aí em março. Então, tem um exercício até do que nós acreditávamos que era possível ser remoto. Então, mesmo funções de RH, né, os BPs de fábricas, né, que nós falamos, tem que estar na fábrica, chão de fábrica e tal. Hoje a gente já percebe que, sei lá, 1 a 2 dias na semana, por que não ficar em casa? Porque tem atividades que não necessitam estar lá. Então, tem um modelo mental que nós estamos começando a desenvolver, gestão de projeto. Tem que estar na fábrica? Tem. Mas também não precisa ser a semana toda. Depois que a gente for poder retornar, a gente já sabe que vai aumentar o número de pessoas que aprendeu a lidar e ser liderado nessa função, né? Nesse novo jeito de ser. Lógico que não é fácil, eu diria que tem uma curva ainda de aprendizagem que a gente ainda está passando. A gente faz vários workshops com os gestores, trocamos figurinhas de boas práticas, né? Tem gestores que fazem um jeito muito descontraído de comemorar aniversário, de comemorar isso, de fazer happy hour. Tem outros times que ainda estão se encontrando. Então, eu vejo que não tem receita de bolo. Tem o DNA de cada time e como que cada um está se encontrando nesse processo, né? Alguns tentam fazer o happy hour, até semana passada eu bati papo com um, ele falou, eu achei que foi tão frio, tão aquilo, a pessoa só participou para inglês ver. Porque talvez não seja o clima do time. Então, assim, o que dá certo para um não necessariamente vai dar certo para outro. E treinamento, eu ainda vejo que tem um avanço nosso, porque por um período a gente também parou de treinar, porque as prioridades eram outras. E a hora que você retoma, tem um processo ainda que é difícil mensurar.
o nível que realmente as pessoas estão captando ou não estão captando. Porque o online tem mais uma coisa, você está presente e não está presente. Né? Isso. Você pode estar aqui olhando contigo numa reunião de 2 horas com alguém e trocando e-mail, fazendo mensagem. Então, o teu nível de qualidade de presença, a gente não consegue mensurar se realmente a pessoa está ali, né, prestando atenção ou está resolvendo outro pepino, né, que no dia a dia sempre surge. Então, acho que ainda tem um desafio muito grande quando a gente fala de treinamento, né, e na forma de condução. Por outro lado, tem um ganho de performance, né, deslocamento, uma série de coisas, uma flexibilidade maior de trabalhar. Bom, as reuniões que nós marcamos, a gente tem até evitado marcar de 1 hora. A gente marca 30 minutos, né, 45, porque a gente percebe que é muito mais efetivo. Vai lá, trata o que tem que tratar, desliga e assim tá conseguindo evoluir. Que bacana. Como Então, que tá tem bastante. bastante mudança, né? Como que tá a Renault? Vocês estão remoto, pessoal de fábrica, como que tá funcionando? Não, a fábrica está trabalhando e aí tem um protocolo, eu falo, muito bem preparado pelo nosso time de saúde, segurança e tudo Ai, que mais. legal. Então, realmente estão trabalhando, sendo bem monitorados. Lá, a gente só deixa quem de fato necessita. Então, quais são as operações que a gente fala que tem muita interface com a fábrica ou que precisa estar lá localmente e o restante todo mundo remoto. Até porque, se você deixa um número muito grande circulando lá, eu aumento o risco de quem está, né, na operação e dos outros que também não precisam se expor ao risco. Então, esse é o cuidado que a gente tem. E acredito que do outro lado o Condor deve estar full direto, né? Acho que talvez algumas áreas É, administrativas. nós não paramos, nós somos linha de frente, né? Então, linha de frente não tem como parar, nós temos que estar presente aí. A gente fala que esses protocolos, esses decretos todos que entram, a gente, até o domingo, a gente trabalha de segunda a segunda, né? Os mercados, e a gente sempre fala que domingo as pessoas acham que não é importante abrir porque vai reduzir. Mas a gente ainda briga dizendo que quando a gente não abre no domingo não é bom, porque sexta, sábado, os outros dias acaba sufocando, lota. E eu falo, eu não sei como que as pessoas não percebem isso, que o domingo não vai fazer a diferença, né? Então, mas é muito difícil, é um protocolo, é fiscalização, né, o tempo todo em cima, mas nós temos que atender os clientes. Então, para atender os clientes, nós temos que fazer cultural, mas a gente tem que fazer os treinamentos, a gente tem que fazer os processos seletivos, tem que fazer a contratação, então nós não paramos, mas nós nos reinventamos, né? Porque os treinamentos que a gente tinha que fazer, a gente não consegue colocar todo mundo na sala, então e a gente faz a maioria remoto, ou com número menor, ou reduzido, ou até em loco. A gente passou a fazer muito treinamento em loco, né? Para que consiga atingir todos os colaboradores. Então, eu acredito assim que não está sendo fácil, acho que para nenhuma área, né, Sil? Mesmo Todas mercadista, elas. metalúrgica, indústria, todo mundo teve que se reinventar de alguma forma, né, para fazer E aqui esses. a gente está falando de RH, né? Mas se você extrapolar para qualquer outra área, pega supply, por exemplo. Tem Aham. muitas crises de porto fechado, de transporte, de peças, também estão se reinventando, a área financeira. Então, eu vejo que foi um efeito cascata, e aí é como que a gente suporta esse crescimento, né? E na crise, eu falo que o dinheiro só muda de bolso. Então, sai de alguns bolsos, né? Então, passa e sente o baque maior da crise e vão para outros. E-commerce está bombando, outras áreas de bem de O consumo e-commerce tá bombando, mesmo. contratando pra caramba. Então, assim, a gente só vai mudando o recurso, né, os investimentos, enfim, de acordo com essa demanda. É. E quando a gente fala do RH também, a empresa de vocês, ela tem também a medicina do trabalho, né, Sil? Eu acho que falando em recursos humanos como um todo, como entra a medicina do trabalho, eu acho que a medicina do trabalho, neste momento, para a empresa, está sendo bem importante, né? Essa linha de frente da medicina do trabalho. Vocês Então, também têm e eles também médico, tiveram que se enfermeiro? reinventar. Todo um time tiveram que. Não, e eles realmente. Quando a gente fala um pouco dos heróis, né, que a gente fala de quem está lá na frente, na área de saúde, na área que realmente está atendendo o consumidor, também tiveram que se reinventar. Então, e coisas normais que a gente fala, um exame admissional. O admissional Uhum. agora pode ser remoto em uma outra clínica, tem que se deslocar menos. Um demissional, como que vai fazer? Então, tem todos os processos que a gente teve que redesenhar
né, de onboarding e tudo mais nesse processo. Você falou aí dos exames, né? Vocês conseguem fazer ainda, algumas clínicas estão se reinventando até nisso, né? Vocês estão conseguindo fazer alguns processos de ASUS, né? Online também? Vocês conseguiram se reinventar nesse modelo? Ó, ASO eu não tenho certeza, daí eu não vou falar por Aham. uma área que eu por todo lado. O que nós temos lá no nosso plano de saúde são consultas online, isso sim. Ah, Então, tá. várias Aham. especialidades a gente consegue. O ASO, realmente, como admissional, eu não sei te dizer se realmente já está ou não. Ah, é porque é uma área que também, né, que é bacana se reinventar, porque seria muito mais fácil, muito mais ágil, né, ter esse Tem protocolo de uma readmissão. questão trabalhista aí que eu não sei se já Isso, permite ou não pois é. permite. Eu acho que tem um processo que o próprio RH está se reinventando nas regras, né? Porque tem muita Isso coisa mesmo. engessada. O nosso é presencial ainda, nossos exames são presenciais ainda, mas a consulta médica a gente está fazendo também online. E Sil, me conta assim, você tem um time lá de analista de RH, qual é o teu time de RH? Qual que é as funções que tem lá? Lá nós temos um time que é o time de talent, e aí é toda a parte de e-learning, desenvolvimento de Tá. gestores, né, talent acquisition, enfim. Tem um outro time que é de remuneração, então todas as políticas, remuneração, benefícios, um outro time de relações trabalhistas, né, e aí tem os times de BPs que realmente a cada um atende, né, algumas direções. Então é um pouco da maneira com que a gente se divide, enfim, se equilibra. E aí, nesse processo da pandemia, acho que teve mais uma mudança, porque é muita solidariedade. Então, assim, Isso. precisa de um esforço adicional para fazer algo, o que, que cada um conseguia fazer para absorver e fazer aquele movimento. Então, eu acho que teve aí uma ajuda mútua muito forte para a gente conseguir fazer os avanços. E você sentiu, Sil, que o RH teve as pessoas estão vendo agora o RH de forma diferente? Você consegue sentir isso lá na Renault? A procura ficou maior? Como que você está vendo, nesse meio da pandemia, o RH em si dentro das empresas? Como que você está vendo esse contexto? Eu vou te separar em dois momentos. Eu vejo assim, ó, na Renault, eu acho que pela nossa estrutura, pela nossa história, o RH já participava de grandes decisões, a gente já estava na mesa para realmente discutir muita coisa. Então, o papel estratégico da gente Caiu aqui. ser. Não, tá tudo bem. Da gente ser parceiros de negócio, eu não vejo. Assim, eu sinto que a gente conseguiu ganhar mais voz ainda, porque a gente depende, eles dependem de muita informação que é realmente demandada pelo RH. Por Uhum. outro lado, conversando com alguns colegas e outras empresas, enfim, o RH sim deu um passo a mais. Por quê? Porque eles tiveram que apoiar os colaboradores, tiveram que ser estratégicos em decisões que a empresa tinha que tomar. Então, ele deixou de ser, de uma grande maioria, quando a gente fala de pequena e média empresa, tem um lado muito grande de acharem um RH muito departamento pessoal, né? No sentido de, vou pegar os Isso. dados, mando para a folha de pagamento e tudo mais. Então, ele passa a ter um papel mais estratégico, né? De você conseguir administrar, fazer a gestão das pessoas, de treinamento e tudo mais. E aí cabe aos profissionais, né, do nosso ciclo aqui, dos nossos colegas, a gente ocupar esse espaço, né, e não deixar regredir. Então, até conversando com alguns headhunters, enfim, algumas outras pessoas, eles comentam muito desse papel de algumas empresas trocando o seu RH, de tornando ele mais estratégico, de dando mais voz, de colocando em decisões. Então, com certeza, aí tem um avanço significativo. Ai, nem me fale, Sil, eu acho que eu tô falando com algumas, assim, com várias pessoas, né, da área de RH, e as pessoas começaram a notar que até cursos, né? Eu acho que as pessoas estão se desenvolvendo mais agora nessa pandemia, eles buscam bastantes cursos online, se desenvolvem mais. Eu acho muito importante algo que você falou, que o RH tem que começar a trabalhar em cima da estratégia da empresa. Né, exatamente da estratégia da empresa. Alguns RHs começaram a ser chamados para algumas decisões, e isso é muito importante quanto RH, porque daí você vê, você consegue mostrar a importância do RH dentro da empresa. Então é E não só algo. como operação, né? É lógico que quando a gente fala de RH, tem as pirâmides lá. Não adianta nada você querer ser estratégico se o dia do pagamento não cair na conta, se o benefício não estiver correto, se a fila para um restaurante estiver gigante. Então, assim, Isso. a parte operacional do RH
continua sendo o nosso back to basics, fazer com excelência. Isso. Mas aí você dá um passo a mais para falar o que eu consigo de verdade aportar e trazer uma visão mais estratégica de negócio. Falando de inovação, de transformação de negócio, a gente está falando de transformação de modelos de negócio, como que eu capacito o nosso time para essa novo viés. Então, assim, os próprios gestores, como que vão lidar, né? A gente está falando de times que a gente pode ter nômades, eu contratar, por exemplo, né, engenheiros lá do Nordeste, não necessariamente está aqui. Então, tem uma amplitude de possibilidades que a gente passa a realmente ter acesso. É bem isso mesmo, Sil. Eu acho que muitas coisas mudaram aí. E eu acho bacana porque o RH teve que se reinventar. Eu brinco que o RH teve que sair da caixa, né, Sil? Não dá mais para o RH ser aquele, como você falou, aquele só. Apesar de a gente achar que o departamento pessoal é algo, como você falou, muito importante dentro da empresa, mas a gente tem que começar a entender o que é o departamento pessoal, né, o que faz o recursos humanos. E algo que eu queria te perguntar, Sil, falando bem nessa parte de recursos humanos, as pessoas sempre, eu acho que nesse momento, não sei nem qual é a dica que você pode nos ajudar aí também. Nesse momento, as pessoas sempre falam, os recursos humanos tem que cuidar das pessoas de dentro da empresa. Então, procure o RH para cuidar das pessoas dentro da empresa. Eu acho que nesse momento, eu sempre falo que é a hora da virada. É a hora de mostrar, aí sim que você entra na estratégia da empresa e mostra que cada gestor cuida das pessoas. O recursos humanos ali, ele está perante as pessoas, mas ele está para fazer o apoio, né? Para ajudar, para fazer essa consultoria. E aí, ainda muitas vezes, eu não sei como que é aí para vocês, mas muitas vezes os gestores das áreas jogam a responsabilidade inteira em cima dos recursos humanos. Sendo que cuidar das pessoas são os departamentos. Cada gestor cuida das suas pessoas. E o Recursos Humanos ali está para fazer todo o apoio, um projeto, um desenvolvimento, uma capacitação, né? E como que é para você isso? Se você concorda, como que você traz isso para nós? Eu acho que é uma curva que, se você perguntar para qualquer RH, qualquer empresa, tem um processo. E acho que tem uma maturidade normal da liderança. Então, vai ter gestores, né, recém-promovidos que têm ainda um mindset de falar, vou precisar do RH, e a gente vai estar ali para suportar. Tem pessoas que acompanharam muito tempo o RH, e até o próprio RH foi se reinventando. Se a gente fala do papel de BP, não faz muito tempo. E aí, né, tinha lá consultor de RH, BP e tal. Teve até uma pessoa esses dias que me perguntou no meu LinkedIn, né, no privado, falou, o que é BP? Então, assim, mesmo para nós que a gente vive falando numa linguagem, tem muita gente que não sabe. Então, tem esse processo, acho que, da gente que está dando mais empowerment para a liderança. O RH está se transformando, porque por muito tempo a gente era muito polícia, de regras, é certo, está errado. Se não fizer correto, vai se falar com o RH. Era aquela coisa meio distante. Então, assim, você ganhar a confiança do gestor chegar para você e falar, putz, eu fiz besteira. Como que a gente arruma isso junto? Isso Eu tenho mesmo. essa decisão pra tomar, como que eu faço? Então, tem um papel nosso, que a gente foi dando abertura e foi aprendendo a lidar com a situação. E tem um papel dele de falar, putz, eu tô confortável, eu consigo tocar. Né? Então, tem gestores meus que, sério, tocam com o pé nas costas total e eu fico encantada com as coisas que eles criam. Aí a única coisa que eu peço é conta pro teu amiguinho fulano de tal, pra gente conseguir, né, capitalizar um pouco mais isso. Então, acho que e acho que é natural. A gente tá como times desenvolvendo um nível de liderança um pouco superior. Mas lógico que ainda tem aquelas pessoas que são carentes, ou que delegam, ou que evitam conflito, porque o RH tem uma parte que é você dar um feedback, você endereçar alguma performance. Então, é muito mais fácil falar, vai falar com o RH. Não consegui te promover, fala com o RH. Né? Então, tudo que eu não quero arrumar conflito, né, joga para alguém, né, terceiriza aí a atividade. É bem isso mesmo. E, Sil, deixa eu te fazer outra pergunta. O que você sentiu com a vinda da pandemia, direcionada para recursos humanos e até para alguns setores? Você achou que as pessoas de dentro da empresa, eu não sei como que é o recursos humanos na Renault, né? A gente conhece vários outros recursos humanos também. Como a gente estava falando, recursos humanos às vezes é mais distante, porque, como você bem falou, às vezes é visto como uma polícia,
né? Tá vindo o RH, né? Porque quando você entra em qualquer departamento, ih, tá vindo o RH. Ou quando você liga para um departamento e fala, desce no RH. Aconteceu alguma coisa. Para Tem você ir para muita piadinha, né? Uhum. Você sentiu que depois da pandemia, você sentiu que os setores em si, tanto o RH, se uniram mais? Você sente isso, a diferença agora na pandemia? O que que você sentiu, assim, com essa vinda, né? As pessoas começaram a se conversar mais, trocar, fazer mais network entre as próprias áreas e dentro da empresa, buscar mais ajuda. Vamos lá. Eu digo que algumas áreas sim, e outras não dá para falar que é, porque vai do DNA de cada gestor, de cada liderança, enfim. A gente tem estimulado muito isso. Mas, por outro lado, a gente também nota que tem uma carga de trabalho grande, que a gente está aprendendo a liderar, a falar, putz, eu não consigo fazer isso, renegociar prazo, então a gente tem incentivado muito isso. E aí, logicamente, aquele intervalo que você tinha para bater papo, falar com outra pessoa, contar um projeto, às vezes tua reunião tá cheia, tua agenda, e você não dedica. Então, tem um Uhum. processo que a gente tem trabalhado muito de se falarem mais, e sim, tem muitas áreas que eu vejo um avanço gigante nesse nível de interação e de troca, mas eu vejo que ainda tem bastante oportunidade. Eu acho que ainda tem alguns caminhos ali para a gente se desenvolver e realmente trocar. E até nessa linha, né, de experiência que você falou, que eu estava bolando outras coisas, esse ano eu criei um instituto, que é o Instituto Connect, e aí é uma confraria de desenvolvimento de executivos. E lá a gente tem um grupo de executivos de várias empresas, né? A gente está falando da Embraer, da Amazon, da 99, da Pepsi, enfim, de várias, né, Toyota. E a riqueza é a troca. Porque nessa pandemia, já tinha o estigma que líder é liderança solitária. E aí Uhum. agora a gente está falando de ser solitário. Então, assim, a troca de figurinhas, de você contar em que momento que você está, qual é o desafio que você está enfrentando, como que o outro já agiu, como que o outro liderou. Então, isso facilita. E eu vejo que a gente está muito mais carente de conversar. Porque a gente está tão pragmático de resolver um monte de desafio que a gente tem, que aquela conversa de que a gente joga a conversa fora, que também é importante, porque a gente está falando de uma saúde emocional, de se sentir aceito, se sentir importante e tudo mais, faz falta. E aí são as formas de se conectar, de realmente fazer sentido para as pessoas e conseguirem realmente avançar. Então, tem tudo a ver. É verdade. E quando a gente fala também recursos humanos, as pessoas trazem muito consigo, ainda mais agora quando a gente fala no RH mais humanizado, como que está o atendimento para vocês quando tem alguém com sintoma ou alguém que foi diagnosticado com Covid? Vocês estão fazendo esse tipo de atendimento diferenciado com, por exemplo, psicólogas ou contratadas ou internas? Como que está esse processo? A gente tem várias frentes, tá? A gente tem frente com psicólogo, a gente tem o Zen Club, que tem um monte de palestras, acesso, você marca, agenda. Nós temos palestras que é um bate-papo mesmo de saúde emocional. Então, semana passada e retrasada eu fiz 2 sessões, e aí com 100 pessoas conectadas e as pessoas se abrindo realmente do seu momento. Então, é muito show. E aí todo um protocolo que, por exemplo, alguém tem suspeita de, então quem vai fazer exame, como que faz isolamento, os testes, então toda essa parte, o time de segurança e de saúde está totalmente envolvido. Então, e até de familiares, porque a gente também está aprendendo a lidar muito com a perda. Porque às vezes não são pessoas tão diretamente próximas de ser colaboradores, mas é o pai de um colaborador, é um tio, um amigo, enfim, como que lida com a perda. Então, nesse processo a gente também está dando apoio. É difícil, né, Sil? Porque eu falo que eu acho que nesse momento o recursos humanos está sendo a parte da solidariedade, né? Uhum. Então a gente vem buscando isso, esse apoio, essa conexão entre as pessoas para que as pessoas sejam mais solidárias mesmo um com os outros, principalmente a gente que é linha de frente e que está ali todos os dias, presente, né? Então E nós para não estamos achar presentes. normal, né? Porque a gente tem uma mania, por exemplo, você vai me lembrar lá no início. Todo mundo olhando, tem X casos, X mais Y, chegou nos 1.000, tá com 3.000 agora no Brasil e tal. A gente vai se acostumando com os casos. Mas É são verdade. pessoas, histórias, são vidas. Então, como que a gente passa a, né, tratar de uma forma diferente? Então, são várias comunicações que a gente faz, justamente para ficar em casa com cuidados e tudo mais.
Mas é Uhum. difícil. Então, assim, a sociedade não pode olhar e ir se acostumando que o número vai estar aumentando. Ah, tá com 98% do UTI lotado. Tá todo mundo sabendo, mas continua não se cuidando. Então, assim, tem um lado que é muito desafiador, eu acho, que aí é cultural mesmo pra gente conseguir mudar. É, não é fácil. Nossa, essa parte da pandemia e trabalhar essa parte humanizada dentro da empresa, eu falo que não é brincadeira, né? Porque, como você falou, a gente não pode deixar normal, né? Então, e não pode cair no normal. A gente tem que saber que são pessoas e tem pessoas perdendo, né? E no outro dia, às vezes, a pessoa perdeu, já tem que estar ali trabalhando. E às vezes a pessoa não conseguiu se despedir. Então, isso também eu acho que agravou bastante, porque o se despedir, eu acho que traz uma conexão assim de perda assim muito fria, né? Então, Uhum. aí você tem que lidar com esse ser humano, né? E se outra coisa que eu vou te perguntar, que você é muito envolvida nisso, também a questão do network mesmo. Você achou que as pessoas começaram, a gente já tinha essa parte, né, de conexão, de alguns grupos, de WhatsApp. Você achou que melhorou essa parte de network? Os RHs começaram a se falar mais? Você notou isso? Que as pessoas começaram a se ajudar mais? Trocar mais informações? Você não achava que antes o RH, não só da pandemia, mas, enfim, que o RH era um setor mais restrito? A informação que eu tenho aqui eu não posso passar, né? A figurinha que eu tô, né, trocando, não posso trocar figurinha com os outros RH, a informação é nossa. Você sentiu isso no Recursos Humanos, que as pessoas começaram a ter um network maior, uma ajuda maior, as pessoas começaram a se conectar mais? Você sente isso, Sil? Eu sinto porque eu acho que o que aproximou, no começo a gente tá falando de vidas. Então, assim, como que é o teu protocolo de saúde? Porque o protocolo vai salvar a vida. Então, assim, não tinha por que eu esconder. Não tô concorrendo com nada. Então, assim, meu protocolo é esse, os cuidados são esses, como que você implementa rápido. Eu lembro que no começo, você vai lembrar, aquela álcool, até a gente ligou, né? Lembra para você tentar intermediar, Lembro, enfim. Então, assim, lembro. é a troca de figurinhas rápida, por quê? Porque a gente não está competindo por nada. A gente está falando que no coletivo a gente está salvando mais vidas, a gente está evitando o maior número de contágios, a gente está trocando o que deu certo e o que deu errado. Então, a gente conseguiu achar um elemento em comum que as pessoas não precisassem ficar escondendo nenhum tipo de informação. É, por outro lado, se você falar assim, avançou tanto, não. Você não vai falar exatamente de tudo. Você até teve uma polêmica agora grande quando a gente está falando de salário, de uma série de coisas que continua sendo sigiloso, enfim. Mas eu sinto que pelo menos as pessoas pararam de ter tanto receio, né? Então, Isso. assim, contato, tem mais troca, já acho que já facilitou um pouco disso. E acho que uma coisa que também acelerou, esse próprio bate-papo que a gente tem feito. Lives tem acontecido várias, bate-papos, modos de interação. No começo você vai lembrar que várias empresas disponibilizando portfólio de treinamento, né, para que as pessoas Uhum. se sentissem ocupadas. Então eu vejo que teve uma solidariedade inicial muito grande. O único cuidado é que se você para pensar até em doações, no começo deu um boom de todo mundo doando. Agora, se Uhum. você for falar com qualquer um, sente o baque que as pessoas não estão tão solidárias. Por isso que eu falo que a gente vai se acostumando com o que é normal e vai esquecendo que a situação ainda está crítica. É verdade. Concordo com você, Sil. Concordo mesmo. A gente está fazendo no Condor a Corrente de Esperança, não sei se você viu, então a gente está doando aí, a gente já doou 128 toneladas de alimentos, porque realmente é algo que a gente pode fazer. A gente trabalha com alimentação, então a gente pode fazer essa doação para várias pessoas que estão, para quem sabe mesmo, as pessoas estão passando fome. Então, é essa parte que eu falo da humanização, sabe? Que as pessoas acho que não têm essa visão, né, Sil, de quantas pessoas estão passando necessidade. Para quem trabalha em recursos humanos, sabe, né? Quantas pessoas estão procurando emprego, perderam seus empregos, e vários níveis, né, Silvana? Porque você trabalha aí com vários CEOs aí na Renault. E no começo as pessoas tinham uma certa reserva, mas achavam que ia passar rápido a pandemia. A gente está um ano, então, assim, algumas áreas estão realmente contratando muito, outras nem Uhum. tanto. Então, assim, como que você. E aí o network a gente fala da importância. Porque se você tem crise num cenário, num mercado, não te impede de procurar trabalho em outro. Mas aí falta um pouco de conexão, como que abre as portas, a conexão online para quem nunca fez.
né? É um desafio maior para superar e se conectar. Então, uma coisa é você trocar figurinhas com quem você já tinha algum relacionamento, né? E outra é você começar a construir alguns novos. Então, tem aí um desafio, uma aprendizagem para nós. É, não é fácil. Fazer mais uma pergunta para você. Se vocês trabalham com bastante também chão de fábrica que vocês falam, né? A gente fala piso de loja, vocês falam chão de fábrica porque é fábrica. Toda RH deve ter Isso, isso mesmo. É, esses funcionários de vocês, eles também estão conseguindo fazer algum tipo de treinamento? Porque a maioria deles também fazia um treinamento presencial, certo? E eles estão Uhum. conseguindo fazer algum treinamento online? Vocês estão conseguindo fazer esse tipo de treinamento com eles, tendo algum tipo de ferramenta diferenciada? Conta aí, porque muita gente às vezes está assistindo e pergunta, "Ai, como que eu faço, né, na minha empresa?" Então, Eu conta aí acho que como ali que é tem um o... mix, tá? Tem um sistema meio um híbrido. A gente ainda tem os presenciais, porque Ah, realmente vai bastante. estar na máquina e não tem como, né? Vai ter que ser ali no dia a dia. E tem alguns que a gente tem uma plataforma que é de learning, que daí você pode, né, acessar, enfim, conseguir estar fazendo, né? Então tem esse misto aí para conseguir fazer. Então, todo mundo faz treinamento ainda, ninguém parou, né, Sil? Por causa da pandemia. Não, Todo mundo está se desenvolvendo, se capacitando de alguma eu forma. acho que no começo, eu acho que eu diria no primeiro mês, segundo mês ali, acho que foi um processo nosso enquanto RH de dar um freezing e tudo. Até porque a gente imaginou que logo vai voltar, então voltava treinamento presencial e tal. E culturalmente, até para nós, falando por mim, tinha um preconceito de falar, putz, lógico que o presencial vai ser muito mais efetivo e tal. Depois você relaxa, fala, meu filho, é o que a gente tem, vamos aprender a lidar e tirar o melhor do que a gente consegue. Que legal, Sil. Então, conta aí para nós, Sil, deixa aí um recado para os RHs que vão assistir essa live depois ou que estão assistindo. Conta aí para nós, deixa alguma dica para quem está trabalhando no RH, para quem começou agora, para quem já está trabalhando faz tempo, as mudanças que nós tivemos, o que que você dá de dica para as pessoas continuarem tendo esse brilho nos olhos que a gente tem, para continuar lutando pelos recursos humanos, que é uma área que é mega importante dentro da empresa, que eu sempre falo, todo mundo é recursos humanos dentro da empresa, né? Cada área deveria se sentir recursos humanos dentro da empresa, que todo mundo faz gestão de pessoas. Então, a empresa inteira, como um todo, é recursos humanos, né? Porém, a gente está fazendo a parte nossa aqui de uma consultoria, uma capacitação, desenvolvimento diferenciado, projetos, a gente desenvolve muitos projetos, mas todo mundo é recursos humanos. Então, deixa aí para nós uma dica, você que ama recursos humanos, aí deixa uma dica para as pessoas que estão assistindo. Ai, vamos lá. Acho que a dica. O que eu falaria? Acho que quem entra na área de RH tem que ter paixão pelo que faz, né? E aí a área de gestão de pessoas, ela é apaixonante, ela é sedutora e tem inúmeras possibilidades. Então, é tentar descobrir em cada atividade que faz, da mais simples que você imaginar é qual que é o teu valor agregado, o que que você está transformando no negócio, né? E aí eu gosto muito de quando a gente fala de ser um esponja, então assim, absorver tudo, tá em alguma reunião, não entendeu a sopa de letrinha, porque tem várias, né, nesse meio corporativo, pergunta, dá a tua opinião. Ontem eu estava no bate-papo com outro gestor, ele falando, a gente tem que ser mais gasoso, né, então de ocupar todos os espaços. Então, se permitam vivenciar e fazer realmente transformações no negócio. Eu acho que para a gente fazer gestão de pessoas de forma estratégica é conhecer o business, o que está lá na ponta, como que você faz a diferença no negócio. A gente tem que parar de fazer procedimentos, políticas e programas para os gestores e fazer com os gestores. É uma diferença significativa, porque na grande maioria a gente inventa uma coisa que acha que é linda, maravilhosa, coloca lá para o sistema rodar, não é no melhor momento, ele tem outras prioridades, não é, o formato que seria mais performante, e aí a gente não co-criou junto. Então, acho que tem um processo nosso de uma humildade de falar, vamos lá, qual que é a tua dor, como que você precisa resolver e vamos resolver junto. Então, essa que Uhum. é acho que a dica que eu deixaria, né, para vocês e que curtam a jornada. Eu acho que é uma jornada incrível de transformação pessoal e que a gente consegue transformar, né, a vida dos outros também. Nem me fale, transformar a vida do outro, né? É tão importante. Eu sempre falo que quando nós somos RH, a gente tem que também olhar para nós.
né? E eu sempre falo que o recursos humanos, eu já escutei muitas pessoas falando, mas o recursos humanos às vezes é esquecido na empresa, então a gente pensa em todo mundo, a gente desenvolve todo mundo e ninguém olha para os recursos humanos. Mas eu acho que sim, as pessoas têm que olhar para si, têm que saber o que quer, porque assim, você só vai conseguir transformar a vida do outro, transformar a vida de qualquer pessoa que você está trabalhando na empresa, quando você olha o todo, quando você acredita no que você faz. E quando você faz com muito amor, né, Sil? Quando você E faz sem com muita síndrome do patinho dedicação. feio. Acho que sem síndrome Isso, do patinho feio, do tipo, ai, não me isso, olharam, Sil. ai, não. A partir do momento que Isso. você tem certeza do teu potencial e do que você está fazendo de diferença, você se sente parte daquele processo de transformação. Perfeito. Então, não sente a necessidade de te olhar e de cuidar. Não, você vai expor o que você vai precisar, você vai ter voz nas reuniões, enfim. Então, eu acho que tem um lado aí de ocupar, por isso que a gente fala de ser gasoso, de ser, né? Tá ali, aproveita a jornada, expõe, não sai de uma reunião falando, ah, eu devia ter falado. Não, o momento de falar é ali, de discutir, de colocar os seus elementos. Então, acho que é um pouco desse processo. E as pessoas que trabalham em recursos humanos não perderam a oportunidade, né, Sil? Então, as oportunidades são muito importantes, é falar o que pensa, falar, né? Muitas pessoas no recursos humanos ainda falam, nossa, mas às vezes a gente não tem a voz ativa, as pessoas não escutam. Não, é a forma que fala, é a forma que se coloca, é a forma que demonstra os resultados. Então, recursos humanos é uma grande área, nós temos que acreditar mais, né, no trabalho de recursos humanos. A pandemia, infelizmente, veio aí, mas veio trazer os recursos humanos à tona, veio mostrar como é necessário cuidar bem das pessoas, cuidar das pessoas que são as pessoas que fazem a empresa crescer, né? A gente ainda aí na empresa de vocês deve ter alguns robôs, né, Sil? Então, mas quem está por trás desses robôs? Quem faz a máquina funcionar? Quem pensa para que a máquina funcione? São as pessoas. Eu até falo o seguinte: a gente tem muita discussão, palestra de inteligência artificial, robô. O problema não são os robôs. O problema é você parar que você está falando com um ser humano. Quantos de nós tem uma rotina robotizada? Da pessoa falar bom dia, você responde um bom dia, mais ou menos. A pessoa tá do teu lado e você nem repara se ela tá bem ou se ela tá mal. Às vezes a gente é Uhum. mais robô do que realmente está ali fisicamente construído e concebido para ser um robô. Então, e eu acho que a gente tem um potencial enquanto RH de transitar pela empresa inteira, de conhecer de várias áreas. E é usar isso a nosso favor, da gente realmente ter as portas abertas, de transitar, de levar, né, elementos para fazer esse movimento, essa transformação. Transformação, é a palavra-chave, né? Transformar a vida das pessoas. Mostrar para as pessoas o valor, né? O valor que elas têm dentro de uma empresa, que é algo muito importante. Eu sempre falo, Sil, que os operadores de caixa nossos, os empacotadores, têm que colocar aquele crachá e dar o valor naquele trabalho que faz, como vocês lá, o chão de loja, o chão de fábrica de vocês. Então, o importante é as pessoas darem valor no trabalho e as pessoas da empresa valorizarem o trabalho das pessoas. Então, e é isso que é o papel do nosso do RH, né? A valorização das pessoas e mostrar o quanto ele é um talento. Essa é a grande verdade, que todos somos talentos dentro de uma empresa. Às vezes aquele talento está um pouquinho mais fechado, não consegue colocar para fora. Algumas pessoas já têm um talento maior, que já consegue mostrar logo no começo que começam a trabalhar, né? Todo o seu potencial. Mas o importante, Sil, é o respeito, né? É o respeito e a valorização pelas pessoas, que isso é o mais importante. E quando nós, do RH, temos esse respeito pelas pessoas, o trabalho flui. E as pessoas Com começam certeza, a acreditar mais em você, aquilo que você falou no começo, né? Das pessoas acreditarem no trabalho que é realizado, a entrega que é realizada. com certeza. Sil, que delícia conversar com você, uma grande profissional da área de recursos humanos aí, de uma grande empresa que é a Renault. Vem fazendo alguns projetos diferenciados aí para desenvolver as pessoas, então eu sempre te acompanho. Então, parabéns pelo trabalho que você faz frente às pessoas, as palestras que você realiza, que eu sempre acompanho também, e que você continue, né? Nesse se dedicando cada vez mais e trazendo novidades para a área de recursos humanos, porque a gente acredita bastante Eu aí nesse adorei. trabalho.
Adorei o bate-papo, adorei você estar puxando essas conversas. Acho que essas conversas são inspiradoras para várias pessoas. Tem meu contato aqui, me coloca à disposição. Então, quando a gente fala de trocar figurinhas, né, de fazer mentoria, de fazer, então, lógico que a gente vai encaixando aí nessas mil e uma coisas que a gente inventa, mas eu acho que é isso que a gente se transforma, que é o que a gente, né? Que é o que brilha os olhos. Eu brinco que quando não tem desafio, você inventa outro, né? E é essa paixão de Exatamente. verdade. Então, parabéns pela tua jornada, por ter criado esse canal, né? E por estar na linha de frente, fazendo várias coisas que eu também tenho te acompanhado. E o que precisar, pode contar. Então, aí a gente já tem uma parceria de longa data e imagino que vai ter várias outras ainda para a gente estreitar mais. E queria agradecer a todo mundo que entrou aqui, participou. Teve várias pessoas que eu fui vendo ao longo de colegas que trabalharam comigo na BD. Tem a Natália que entrou, que é lá da Colômbia, olha só que legal. Olha, Enfim, que legal. é, é minha par que tá lá na Colômbia, enfim. Então, super boa noite para todo mundo e obrigada mais uma vez aí pelo convite. Sil, eu que agradeço. Agradeço todas as pessoas que estão participando, que nos seguem aí. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado para as pessoas que vão estar assistindo, então a gente traz algumas reflexões, algumas dicas para ajudar as pessoas, e é esse que é o intuito das nossas lives. E está aqui um pouquinho, né? A gente está longe, mas eu acredito que logo, logo, se nós vamos estar naquele nosso encontro presencial, fazendo palestras e conversando com as pessoas mais de perto, tomando aquele café, mas o que importa nesse momento é a nossa saúde. Então, Sil, Com muita certeza. saúde para você, para a tua família, que tenha muita saúde aí na tua empresa, que é uma empresa enorme, uma empresa maravilhosa, e que a gente esteja sempre conectadas. Muito obrigado, ó. Gratidão por você estar aí com a gente, tá Muito, bom? muito obrigada também. Uma excelente noite, um excelente trabalho também para vocês. Até mais, gente. Obrigada. Beijo, Sil. Beijos.